Seja bem-vindo ao Show dos Esportes. Aqui a gente fala a verdade sobre o futebol brasileiro sem enrolação. Convocações duvidosas, empresários mandando mais que treinadores, falta de amor à camisa. O que está acontecendo com a seleção? Análises diretas sem papo furado. Se você quer saber a real sobre o futebol brasileiro, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Show dos Esportes, o programa que joga a real sobre o nosso futebol. Análise perfeita de Luizinho Carioca. Olá, ouvintes do programa Show dos Esportes, o comando de Sidraque da Barra. Tudo bem? Hoje parece que não está muito bem para a seleção brasileira, é claro. E conforme prometido, fiquei de dar um parecer, uma análise sobre a situação atual da seleção brasileira, que nos últimos anos tem sido motivo de preocupação para os torcedores e especialistas. Sem dúvida, a convocação de jogadores e a influência de empresários é complicada. A convocação de jogadores sempre gerou polêmica entre todos nós, e principalmente agora, nesses últimos anos, tem ficado evidente a influência de empresários no interesse externo nas escolhas de treinadores. Porque a escolha de treinadores, escolheram treinadores, os empresários, evidentemente vão solicitar, não podemos aqui fazer valor de juízo, mas é o entendimento da maioria da galera, que os jogadores são chamados de acordo com os gostos dos empresários que têm os treinadores em suas mãos. É o que eu penso também. Enquanto talentos que poderiam contribuir mais ficam de fora. Muitos acreditam que isso deve ser a pressão, e sem dúvida, de empresários e dirigentes que buscam valorizar os atletas para futuras transferências. Outro aspecto importante é a falta de amor à camisa. Isso aí tem evidenciado bastante, né? E é diferente de outras gerações. Muitos jogadores parecem enxergar a seleção como apenas uma vitrine para contratos mais lucrativos na Europa ou na Arábia Saudita. A paixão as paixões que marcaram a seleção passadas, como em 1994 e 2002, são raras hoje. Isso pode ser reflexo de uma nova mentalidade do futebol moderno, onde o dinheiro e a proteção internacional falam mais alto do que os sentimentos que representam o nosso país. Isso está evidenciado aí, o cara, hoje a garotada, com 12, 13 anos de idade, já quer migrar o futebol europeu e muitos, às vezes, sonham com isso e nunca conseguem seus objetivos. A CBF tem demonstrado uma gestão confusa, sem planejamento sólido. Desde a saída do Tite da seleção, sofreu com escolha mal planejadas, como eu já falei, desses dirigentes aí incompetentes, né, que são verdadeiros políticos, né, na plenitude da palavra. Então, eu não era muito favorável ao Tite, mas depois da saída dele, a coisa ainda ficou pior ainda do que estava. Com a tentativa frustrada do Carlos Ancelotti, quer dizer, aquilo era para mais propaganda, né, para se perpetuar no cargo, como a gente vê muitas coisas por aí. A aposta em Fernando Diniz, que nunca teve tempo para treinar a equipe, estruturar, para implantar o seu estilo no comando, inclusive ele é interino, né? Foi convocado como interino. O cara chega ali como interino, por mais que ele tente e se esforce, os próprios jogadores, não, quem já esteve dentro do campo sabe como é que funciona essa coisa, né? E aí ele teve muitas dificuldades para implantar a sua filosofia de jogo, que precisa de tempo para a equipe se ajustar à forma dele jogar. É um grande treinador, sim. Talvez para a seleção
não tenha se dado muito bem, né? E a falta de liderança de um jogador. Antigamente nós tínhamos vários jogadores que lideravam as seleções. Gerson, Carlos Alberto, né? Posso citar outros. Até o próprio Romário já foi um líder da seleção, né? Apesar do seu estilo ali, irreverente, muita coisa ali eu não concordo, mas é o jeito dele, é muito respeitável. Ele tinha uma liderança ali, ele, Dunga e outros jogadores foram importantes. Então a gente tinha jogadores ali que davam toda a sua vida pela seleção e tinham o respeito dos demais. Hoje você não vê isso. Não tem um jogador que está ali na seleção que lidere essa coisa. Não adianta. Até hoje eu não vi. Basta ver os 7-1 que aconteceu. Né? É triste, né? Eu estou com 72 anos de idade. É a primeira vez que eu vejo uma seleção brasileira tomar de 4 numa seleção argentina. Eles têm qualidade, é claro, né? Mas o futebol brasileiro está muito abaixo do que a gente pode esperar. A seleção brasileira, gente, sempre foi conhecida por seu futebol ofensivo, criativo, mas isso tem se perdido. Não há um líder técnico ou emocional dentro do campo. Né? Aquilo que eu digo, aquele cara dentro do campo que chama a atenção do time, vamos lá, gente, vamos correr, vamos fazer isso aqui, vamos fazer aquilo ali. Cada um tem o seu modo de ser, eu não posso aqui direcionar algumas palavras que eles falam em campo, porque a gente não está ali para escutar, mas a gente percebe quando tem uma liderança de um jogador, né? Isso aqui, o que acontece? Acaba desorganizando toda a equipe, porque o cara lá de fora, lá do banco, ele durante a semana ele faz seus treinamentos, mostra lá como é que a equipe deve jogar taticamente, mas na hora do jogo ali, com a adrenalina elevada, nem sempre o jogador escuta as suas orientações. Enquanto outras seleções como a Argentina e França possuem um projeto claro de continuidade, o Brasil fica refém das improvisações e as decisões de curto prazo. É complicado, deu para entender? Fica naquela situação de curto prazo, aí quando chega a convocação a galera vem para cá, se reúne, está mais preocupada em sair para balada e outras coisas a mais, ver os parentes que aqui não vê há muito tempo, e a seleção fica em segundo plano. Essa é a minha pequena observação. Evidentemente que eu não sou dono da verdade, muitas pessoas podem discordar daquilo que eu penso. Isso faz parte da democracia, cada um tem sua opinião, mas é o que eu penso e tenho quase certeza que isso acontece. E a seleção, com isso, vive um momento complicado, fruto da má gestão, falta de planejamento, né, e de crescente mercado do futebol. Para reverter esse cenário, seria necessário um treinador de peso, como um técnico europeu, talvez, né, não sei a opinião de vocês. Eu não sou muito favorável não, mas é o que se diz, né? Como diz, a voz do povo é a voz de Deus, né? Então todo mundo falando treinador europeu expediente, quem sabe der certo. Nunca tivemos, mas não podemos experimentar. Quem sabe isso possa ser uma possibilidade que também não vai ter tempo para treinar ninguém. O calendário de futebol brasileiro, mundial, é desse jeito aí. Então fica complicado. O principal na minha observação é a renovação na CBF, que trouxesse um projeto a longo prazo para resgatar o futebol brasileiro. Caso contrário, a seleção pode continuar vivendo de memórias a cada vez mais distante e do protagonismo mundial. Se não tiver um planejamento, ela vai ficar vivendo da história. 1970, 1958, 1994, e coisa, uma gol do Romário. Então, isso aí, gente, já passou. A juventude hoje, a garotada que está aí, está me ouvindo aqui, o que esse coroa está falando aí? Entendeu? Agora, então é isso que vai acontecer se não melhorar o futebol. A falta de investimento e atenção na base
é um dos grandes problemas do futebol brasileiro. Atualmente, historicamente, o Brasil sempre foi um celeiro de talentos. Mas a CBF e os clubes parecem cada vez menos dar importância a essa formação de jogadores, o que me traz muito o sentimento, porque quem trabalhou na base muitos anos, evidentemente que não sou melhor do que ninguém, entendo mais futebol do que ninguém, mas a gente tem uma experiência de longo prazo, desde 1982, trabalhando com a base, vários clubes, passando por clubes, aprendendo, que a gente está sempre aberto a aprender, que ninguém sabe mais de ninguém, sabe? Eu só sei de que nada sei, mas a gente está vivenciando aqui no dia a dia. E a gente não vê investimento na base por parte da própria CBF. Né? Eu sempre converso aqui com os amigos aqui em Sergipe sobre a necessidade dos clubes daqui ter uma base. E você não vê aqui. Quantos talentos deve ter aqui no nosso estado aqui? Milhares, centenas. Então, mas aí cadê? Cadê o investimento na base? Né? Diferente de países como a Alemanha, a França, que reformularam suas categorias de base. Com isso o quê? Colheram o resultado. O Brasil, infelizmente, não tem um projeto unificador para desenvolver jovens e talentos. Cada clube faz o que pode, sem um padrão de incentivo da CBF. Cada clube faz o que pode. Aí joga em campo de terra, não tem estrutura, não tem alojamento, não tem fisiologista, não tem médico, não tem nutricionista, não tem absolutamente nada. É um baba orientado. Então, com isso, quem é a culpa disso? É dos clubes brasileiros? Sim, mas principalmente daquele que usufrui desses clubes, que é a seleção, que é a CBF. A CBF é que ganha bilhões e bilhões, né? Já visto os caras que entraram em cana aí com bilhões de grana da CBF. Isso aí deixa a gente indignado, gente. Quer dizer, hoje em dia os clubes trabalham em jogadores, revelam esse talento, aí vem o seu empresário, desfruta disso tudo, leva para os clubes europeus e a gente fica aqui no futebol prejudicado. Isso vai se refletir o quê? Na seleção brasileira. O que aconteceu na terça-feira foi uma das maiores vergonhas do futebol brasileiro em todos os tempos. Pior do que os 7, na minha concepção. Pior do que ter tomado de 7. Uma vergonha. A seleção argentina poderia ter dado de 7, 8 no Brasil. E os caras tiraram o pé. Claramente tiraram o pé. Então é isso que a gente pensa, entendeu? Eu não vou me alongar muito, mas vou dar uma continuidade depois, em outra oportunidade, para esclarecer melhor essa situação. Não, os empresários o quê? Influenciam no futebol. Evidentemente que depois da Lei Pelé, essa situação é inegável, tem que se aturar isso, porque não tem como tirar. Então a gente tem que encarar dessa forma. E os clubes que não têm condição financeira de manter seus atletas na base, entregam para que esses empresários possam o quê? Financiar chuteira, bola, alojamento, alimentação, trabalho fora, porque não se treina só dentro dos clubes, precisa de uma academia para fazer um fortalecimento, para melhorar seu treinamento, contratação de personal para que possa dar um melhor treinamento a esse atleta. E aí os clubes não tendo essa condição, porque não tem incentivo nenhum, né? Inclusive tem uma bolsa atleta aí que não chega a ninguém, não sei que ela está em lugar incerto não sabido, então ninguém sabe o que acontece. Então a competição da Copa São Paulo, do futebol júnior, do Campeonato Brasileiro Sub-20, são importantes, mas carecem mais de o quê? Mais visibilidade e o apoio da CBF. Em outros países não há mais investimentos em ligas da base, bem organizado, enquanto no Brasil os torneios muitas vezes são tratados como algo secundário.
Você vê lá na Europa, os caras não estão nem precisando mais de investimento da federação deles. Eles mesmo têm receita própria. Por quê? Trabalham e dá visibilidade. Com isso, eles conseguem o quê? O financiamento através da televisão e outras coisas mais. Enquanto a gente fica aqui, ó, com o pires na mão, pedindo esmola, para conseguir fazer o campeonato de São Paulo. Já visto times daqui de Sergipe foram para São Paulo de ônibus. E lá o time América de Pedrinhas ainda fez uma excelente campanha. Imagina se esses garotos lá da América de Pedrinha tivessem apoio financeiro, alojamento, nutricionista, academia para treinar e tudo mais. Seria uma coisa sensacional. Os caras chegaram lá de ônibus. Se não me engano, leva 2 ou 3 dias viajando para jogar com um time como Palmeiras, como Flamengo, Vasco e tudo mais, os grandes times de lá, Corinthians. Os caras jogaram de pau a pau, meu amigo. Então, para você ver que pode-se conseguir muita coisa, mas falta o quê? Investimento, porque eles largam tudo na mão dessa quadrilha, que tem como esse presidente da CBF aí, que é esse sujeito aí, entrou aí não sai mais, com o apoio do quê? Das federações, porque ficam com o pires na mão, pedindo dinheiro à CBF para montar seus times de futebol e conseguir fazer alguma coisa no campeonato. Né? Então, são clubes que ficam no pires na mão. Eu fico indignado com a situação aqui do nosso Sergipe aqui, porque está lá, ó, vários jogadores sem alojamento, ou pagando alojamento, sem condições de pagar os contratos. Veja a situação. Não tem apoio de ninguém, nem da sua própria torcida. Então, por quê? Tudo isso é decorrente do quê? Da falta do planejamento da base forte. Né? Sem essa falta sem esse planejamento, para que possa ter um bom investimento na base, os times vão ficar sempre de pisos na mão. Então não pode entregar jogadores a esmo aos empresários. Por quê? Eles têm que procurar junto à CBF, juntos com os patrocinadores, apoio na base. Essa é a minha opinião. Valeu? Um abraço para todos e segue aí no programa com o Sidraque da Barra, o polêmico.